Olá, amigos. Tenho recebido bastante comentários sobre a parte 1 e 2. Essa já é, então, a parte 3. Isso foi pedido por Mauro José Almeida, Graciano B., Ivan Aquino e um monte de amigos. Muito bem. Como eu disse, está tudo parado, tá? A boa notícia é que está tudo parado. Continuo lutando aqui. Deixa eu botar isso aqui para ver. Tá vendo? Continuo lutando muito aqui nessa ponta. Deixa eu passar mais para cá para eu não atrapalhar. Continuo lutando muito nessa ponta, tentando fechar aqui. O que eu já disse é uma coisa perigosa. Se fechar, é claro que os ucranianos que ficarem presos no bolsão vão continuar lutando, vão continuar matando o russo e tudo, mas não vão ter, né, não vão ter suprimentos. Então, mas como também a Rússia já está fazendo água, ela está fazendo água, apareceu uma coluna de trem, né, cheio de tanques. Adivinha o quê? T-62, cara, vocês nem sabem o que é T-62, que vocês só estão vendo T-90, T-70, T não sei o que, só vê tanque mais novo. T-62, acho que foi da Segunda Guerra Mundial, são tanques antigos. Realmente no inventário russo, lá dizia que tem, sei lá, 13 mil tanques, não sei quantos, mas não disse o Estado. E sabe que o russo não é um cara caprichoso, né? A parte de manutenção do russo, muita gente, inclusive, deixou de comprar Sukhoi. O próprio Brasil foi um que deixou de se interessar por Sukhoi porque sabia que a manutenção ia ser precária. Então, deve estar faltando, além de estar faltando gente, que estão recrutando aí até garoto, somente do Donbás, a força, está faltando material, que estão pegando T-62, cara, aqueles tanques obsoletos, completamente velho. Então tem um trem cheio deles chegando aí para reforçar essa região de Donbás. Segundo um analista, acha que só 90% desses 13 mil vão funcionar, porque muitos estão ao tempo, enferrujando, não vai ligar motor. Eu falei em T-62. Melhor eu mostrar, que essa turma aí sabe, né? Se eu falo e não mostro, o nego fica, será? Tá inventando, o velho tá velho. Então tá aqui. Vocês viram que a gente clica, aparece aqui do lado o que é, né? Tá vendo? Eu clico aqui na região de Zaporizhzhia. Ali, ó. Aqui, eu clico aqui, aparece aqui, ó. Escalão. Pera, deixa eu clicar mais. Pronto. Assim todo mundo vai ver, vai ler comigo. Cadê o troço? Deixa eu tirar de trás de mim. Olha só. Escalão com tanques T-62, aqueles da Segunda Guerra, antigo, pra burro, obsoleto, chegando em Melitopol, ocupando parte da região de Zaporizhzhia. Então tá aí a foto do trenzinho com os tanques chegando, não sei o que. Aliás, se olhar aqui no mapa, aqui ó, tá vendo aqui? Aqui já tem T-62 em operação. Já tem T-62 em operação aqui, tá vendo? Então, era o que eu tinha falado, não sei. Então, aqui continua sem grandes diferenças. O russo tirou a pretensão completamente de fechar desde aqui de cima, não tem capacidade para isso. Tá saindo muito caro para a Rússia manter toda essa tropa no terreno, logística e tudo, isso aí e mais as perdas. Essa guerra está sendo muito cara para a Rússia, não está só sendo cara para a Ucrânia, não. Então a Rússia já está tendo problema, já abandonou isso aqui
e está se contentando só com esse pedacinho. Se eles conseguirem fechar isso, inegavelmente vai ser uma vitória, né? Porque vão prender no bolsão todos os ucranianos aqui, mas não tem nada a ver com aquilo que eles cantavam vantagem no começo da guerra, né? Fora a Crimeia e essa região que eles tinham aqui do Donbás, eles não vão conseguir fechar como eles queriam tudo isso aqui. Eles vão apenas fechar aqui essa coisinha só para dizer lá para os seus conterrâneos que tiveram algum tipo de vitória. Essa foi a notícia boa, mas temos também mais abaixo, aqui, nesse ponto aqui, por aqui, nesse ponto aqui, eles tinham perdido essa cidade aqui, Mironivsk. Eles tinham perdido Mironivsk. E como a rodovia principal que abastece eles é essa, eles ficaram com medo dos russos fecharem essa rodovia e eles ficarem aqui isolados, então eles entregaram, eles saíram e abandonaram Svitiodask. Então, essa cidade aqui eles abandonaram e o russo então ocupou. Essa aqui não, essa aqui o russo conquistou. Essa aqui, com medo por causa dessa grande rodovia aqui, os ucranianos abandonaram. Mas também é um pedacinho. E a tua história não tem jeito, guerra é guerra. Um dia o ucraniano libera uma aldeia, no outro dia o russo toma outra, e vão ficar nessa coisa toda até, né? Tem que ver se os caras vão aguentar. Tem que ver se os caras vão aguentar. Como eu disse, a guerra é cara. Manter essa tropa toda nesse lugar todo é caro. Muito bem. Como no dia 24 de maio completamos 3 meses da invasão russa na Ucrânia, vamos fazer aqui uma rápida retrospectiva, principalmente para ajudar os amigos que agora começaram a acompanhar esse assunto. Então tá aí na tela, dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, o mapa, tá vendo? O mapa é esse que você está vendo. Basicamente, você tinha Crimeia, tinha alguma coisa aqui no sul, mas muito pouca, mas pela Bielorrússia começavam a vir mais 2 ou 3 frentes, invadindo ou pela fronteira da Rússia, aqui no leste, ou lá por cima pela Bielorrússia. Tá, então, não vou dizer que pegou a Ucrânia desprevenida, mas realmente nos primeiros dias de invasão foi um avanço generoso, principalmente pelo volume de soldados e material, que era um absurdo. Tinha uma coluna que vinha da Bielorrússia que tinha 70 quilômetros de extensão. Quer dizer, quase do Rio de Janeiro a Rio Bonito, uma coluna de carros, né? Então, isso 24 de fevereiro. Um mês depois, em 24 de março, você vê que aqui na parte do sul é onde tomou muito mais. Por quê? Porque, primeiro, a Crimeia já estava com a Rússia desde 2014. Então, aqui tinha uma concentração muito grande de militares, que então, pronto, rapidamente invadiram isso aqui. Mariupol foi cercada. E Kherson foi a primeira cidade que, inclusive,
ia dizer um palavrão, né? Mas o prefeito de lá é pró-Rússia. Então o desgraçado fez um acordo russo e não teve combate nenhum. Tomou, tá vendo? Tomou Kherson sem nenhum esforço. Aqui diz que o exército ucraniano tem o controle completo de Novorossiysk Village, na região de Kherson. Mas não adianta, Kherson foi entregue pelos... Como é que eu vou chamar, hein? Ah, pô, vocês sabem o palavrão que eu tô pensando, né? Os caras lá, os comunas safados, entregaram o Kherson de bandeja e aí não tem jeito. A população tá até hoje reclamando, mas é complicado. Depois que a tropa entra lá e ocupa toda a posição, ainda bota bandeira. Você ainda vê algumas bandeirinhas hoje da Ucrânia, mas não em prédio público. Todos os prédios públicos têm bandeiras russas. Muito bem, vamos para abril. Abril. Dia 1º, liberação de Bucha. Então você vê que o mapa continua ferrado de vermelho aqui embaixo, mas lá em cima não tem mais aquele monte de gente que tentava cercar Kiev. Eles viram que era uma missão impossível, então praticamente saíram de lá via Bielorrússia e desceram aqui para o leste, para a região de Donbás. Então, dia 1º tem a liberação de Bucha, quando apareceram aqueles primeiros crimes de guerra, valas comuns com milhares de corpos, sobreviventes falando de estupro, de violação, de pilhagem dentro das casas e todas aquelas atrocidades que o russo faz e todo mundo sabe disso, finge que não sabe por cretinice, mas faz. Dia 13 de abril, o cruzador Moscou, ele foi atingido por 2 mísseis desenvolvidos na Ucrânia, pela Ucrânia. A Ucrânia desenvolveu esse míssil antinavio, disparou 2 e afundou o Moskva, né? Da tripulação de 300 marinheiros, sobraram 100, se eu não me engano, 150. Então, mais da metade morreu no afundamento do Moskva. Morreu, vou contar aqui um segredo, por cretinice dos russos. Primeiro que até hoje eles não dizem que foi colocado a pique pela Ucrânia. Eles dizem que foi um acidente. Tá? Porque, inclusive, sendo um acidente, não tem que pagar a indenização aos mortos, à família dos mortos, né? E segundo, quando os mísseis atingiram, eles podiam ter rebocado oh, meu Deus do céu. Eles podiam ter rebocado para a Crimeia, para aquela base, esqueci o nome agora, aquela base naval russa que tem na Crimeia, Sebastopol. Era só rebocar ele para Sebastopol e de repente dava até para salvar, né? Sabe o que o russo fez? Rebocou ele para as águas profundas para deixar ele afundar quietinho e assim esconder da população. Tem o pai de um marinheiro que nesses dias começou a botar a boca no trombone em várias redes sociais, principalmente no Telegram, né? Contando essas atrocidades e outras que só eles sabem. Então, isso é em abril. Aí nós estamos em maio. Em maio, o que acontece? Começa a aparecer no mapa essa região aqui de cima já pintada de cinza, ou seja, ocupada pelo exército da Ucrânia, e a guerra se concentrando aqui no leste, na região de Donbás. Na região de Donbás. Nesse mapa aqui, a gente vê aonde está a situação mais perigosa para a Ucrânia. Tá vendo?
nessa parte aqui é a situação perigosa. Aqui onde tem essa bandeirinha branca aqui embaixo, isso foi um avanço nos últimos dias muito grande dos russos. Então eles tomaram uma aldeiazinha chamada Vasilinka. Então eles tomaram essa aldeia aqui. Na verdade, eles querem chegar a uma rodovia aqui principal, que é a que abastece os ucranianos nessa região. Se eles tomarem essa via principal, eles podem cortar completamente os suprimentos e deixar os ucranianos presos nesse bolsão numa situação complicada. Todos os esforços russos, todo mundo que desceu lá de cima, está querendo tomar Severodonetsk. Tá vendo? Essa aqui é a terceira maior cidade, é uma cidade grande, já que Kiev e Kharkiv já estão liberadas. Inclusive, hoje eu vi filmes onde a situação parece até normal. Os jovens passeando pelas ruas e nas lanchonetes, metrô funcionando tanto em Kharkiv quanto no Kiev. Então, tá lá, tem alguns prédios destruídos, né? Uns 200 em Kiev, não sei quantos em Kharkiv, mas começam a reconstruir e começam a consertar. Parece que a guerra ficou longe da capital de Kiev. Porém, a situação aqui é muito perigosa. Os russos estão tentando tomar essa cidade de Severodonetsk. Se tomar, o que eles querem? Aqui tem um grande rio. Lembra aquele rio que um batalhão inteiro, que é uma brigada russa, foi destruído tentando atravessar o rio? Porque o rio é largo e não é fácil precisa de uma obra de engenharia. O pessoal da engenharia tem que botar aqueles pontões e não sei o quê. Então é uma travessia complicada. E o que é que os russos querem? Eles querem encostar nessa margem do rio. Aí eles se aferram no terreno e pronto, vão inverter o jogo. Vão ficar lá na defensiva, esperar que o ucraniano ataque, porque, como eu disse, quem ataca perde 3-1 de quem defende, né? Em alguns casos foi 7-1, 7 russos mortos para cada ucraniano morto, mas o padrão na Ucrânia está sendo 1-5, 5-1. Mas o padrão digamos assim, da doutrina militar é 3-1 com relação a quem ataca e quem defende. Quem defende fica numa situação confortável. Então, se Severodonetsk cair, os russos tomam toda essa margem do rio e vai ficar complicado para o ucraniano passar para o lado de cá, porque vai ter que fazer aquela operação com pontes e é uma travessia complicada, é um rio largo. Então, é assim que está essa situação. Esse pedaço todo aqui é muito grande e esse braço russo que está tentando fechar aqui, isso é um complicador. Vamos ver aí o que acontece nos próximos dias. Essas duas figurinhas vermelhas aqui, essa de baixo é um vídeo reportando um Sukhoi Su-25, né, um Sukhoi 25, disparando foguetes nas vizinhanças de Toshkivka. E esse mais em cima são dois helicópteros russos, um Mi-28N e um Ka-52, também disparando foguetes na vizinhança de Toshkivka. Estão tentando chegar em Severodonetsk. Vamos ver se a gente vê o vídeo. Primeiro vídeo do Sukhoi. Então tá aqui, ó. Eu tô com a cara ali porque eu quero ver, tá muito perto. Dispararam mísseis contra o Sukhoi, etc. Mas ele também disparou flare e se mandou. E o vídeo de cima, esse vídeo de cima são os dois helicópteros. Eles vão passar aqui baixinho, justamente para fugir dos mísseis antiaéreos Stinger.
Tá vendo, ó? Passando ali baixinho, tá vendo? Um depois do outro. Eles passam baixinho pra fugir dos mísseis. Não dá tempo do cara levantar, apontar e disparar. Então a estratégia é passar muito baixo e rápido. Olha ele lá, o helicóptero soltando flare, tá vendo? Soltando flare, porque ele tá mais alto ali naquela altitude que ele tá, já dá para disparar um míssil antiaéreo. Então, ó, a defesa dele é soltar os flares. O míssil vai procurar uma fonte de calor. A fonte de calor do flare é maior do que a do motor do helicóptero. Um amigo meu chamava helicóptero de helítero. Então, dos dois helíteros.